costumava postar tanto neste canal quanto no canal anterior que foi derrubado, no meu antigo blog que também foi derrubado, quanto também no blog atual. Eu sempre postei, costumava postar, né, conteúdo voltado a sobrevivencialismo, preparação, dentro do possível do que eu poderia compartilhar. Eu também não sou um grande conhecedor desses assuntos. Então, recentemente eu voltei a falar muito sobre esses temas e isso tem uma explicação, uma razão de ser. E porque eu venho tocando, pelo menos, né, toquei muito nesse tema preparação, crise, sobrevivencialismo, necessidade de atenção. Existe uma motivação muito clara para isso, que é a observância, a observação dos fatos cotidianos à nossa volta, cara. Basta a gente observar como esta republiqueta vem se comportando nos últimos anos. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente eu postei um vídeo aqui mencionando a obra do Forsyth, O Dia do Chacal, e citei a ministra Carmen Lúcia de nosso Supremo Tribunal, que nos chamou de 213 milhões de pequenos tiranos. E ali eu deixei, né, bem exposto que por muito menos do que isso, uma parcela significativa da população francesa quis a cabeça do presidente general Charles de Gaulle e realmente chegou a tentar fazê-lo, né, como eu deixei bem claro lá, inclusive mencionando trechos do romance. Depois eu trouxe uma resenha mais completa sobre esse romance maravilhoso que já deu origem a 2 filmes e a uma série de TV. Então, algum tempo após, eu falei sobre o canal Ancapsu, o Peter Turguniev, e aqueles delírios de que, olha, o Supremo está com medo, o Barroso está com medo, o Xandão está com medo. Agora, com essa sanção norte-americana, capitaneada pelos Estados Unidos, direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, se diz novamente que o Xandão está com medo. Cara, o que a gente viu foi o Xandão dando o dedo, né, em um evento esportivo, um jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras. Então o Lula falava do grosso, né? O grosso vai entrar, o grosso vai entrar, e o dedo do Xandão é realmente muito grosso. Eu nunca tinha prestado atenção nas mãos do Xandão, e ele realmente tem dedos grossos, cara. Então o grosso estava entrando, e a gente viu lá a dimensão, né, como é roliço o dedo do Xandão. O homem daquele não está com medo, cara. Ele não está nem aí, na verdade. O poder que ele concentra em nossa república, que ele representa, é tão expressivo que essas meras sanções, enquanto elas não se concretizarem em algo realmente que limite a sua liberdade de uma forma que realmente cause um desconforto ao seu estilo de vida ou atinja o seu bolso, ele continuará não mais dobrando a aposta, mas sim decuplicando, não mais arrebentando a corda, porque a corda ele já pegou. E eu repito o que eu falei aqui, quando eu mencionei no vídeo sobre o Peter Turguniev, eu falei do Barroso, eu falei do Fachin, eu falei do Xandão. Eu disse, esses homens, eles são homens de fibras. Eles são homens que têm sangue no olho, como a gente costuma dizer por aqui. Eles não se acovardam facilmente, como, por exemplo, agentes de nosso governo anterior, como Bozo, cujo filho Dudu Bananinha mencionava, né, que se precisaria apenas de um cabo e um soldado para fechar o Supremo. E mal o Bolsonaro iniciou o seu mandato, o Supremo, eu acho que foi a pedido do Randolfo Rodrigues, né, um integrante de um partido anão, senador da República, que foi à porta do Supremo e disse, olha, a gente não quer essa pessoa na direção da Polícia Federal, no caso o Ramagem, né, que o Bolsonaro tinha indicado. E o Supremo disse, sim, não pode. Enquanto isso, a gente enxerga aí o Lula colocando 2 advogados particulares, já na Suprema Corte. No caso, o primeiro foi o Toffoli e depois o Zanin. E tá tudo ok. Eu estava dando uma olhada aqui, em retrospecto, cara, como a gente é uma nação fodida, né? A gente merece realmente aquela dedada do Alexandre de Moraes, o grosso, né? Alexandre de Moraes mostrando, olha aqui o grosso para vocês. Falando em Carmen Lúcia, foi uma retrospectiva que eu coloquei aqui. Carmen Lúcia, que nos chamou 213 milhões de pequenos tiranos. Eu me recordo que em 2022 ela manteve uma censura temporária sobre um vídeo. Prévia, censura prévia, né? Ninguém sabia nem
qual conteúdo estaria ali naquele vídeo. Então ela manteve uma assessora temporária no plenário do TST, ela também era do TSE, ela também era ministra do TSE, não sei se ela ainda é. Então, porque assim, né, alguns ministros do Supremo e ministros do STJ, eles têm assento no TSE. O TSE tem uma rotatividade muito grande de membros, os TREs também, e os próprios cartórios eleitorais, não tem um corpo próprio, a lei de magistratura, é emprestado da magistratura estadual. Então, aí a Carmen Lúcia manteve a censura temporária sobre um vídeo e falou em plenário, olha, realmente é inconstitucional, mas por enquanto vamos manter. Eu acredito que ali, se aqui fosse um país de vergonha, já seria motivo para remover do cargo convidar essa ministra a sair do cargo. Como guardiã da Constituição, como é que se diz, né? Não, é inconstitucional, mas vamos manter temporariamente. E ela seguiu o voto do ministro Benedito Gonçalves, que era ministro do TSE e também é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Para quem não se recorda, o Benedito Gonçalves é o ministro do missão dada é missão cumprida, é o ministro que levou tapinhas amorosos na cara do Lula, quando o Lula foi reeleito, né, da última vez para o seu mandato atual, deu tapinhas ali na cara do Benedito Gonçalves, e é o ministro que teve o filho passeando em Amsterdã com um outfit de 1,2 milhão de reais, fora o outfit ali de sua família, ele estava acompanhado de esposa e de filho. E uma decisão judicial aqui em nosso país determinou a remoção desses vídeos, o que mostrava o filho do Benedito Gonçalves andando com mais de 1 milhão de reais no próprio corpo, entre roupas e acessórios diversos, por exemplo, óculos, uma pulseirinha, relógio, sapatos, coisas desse tipo. Então, ainda sobre a Carmen Lúcia, mais recentemente ela nos chamou de 213 milhões de pequenos tiranos, e ficou por isso mesmo, ou seja, 213 milhões de pessoas que seriam então inimigos dos esclarecidos 11 membros de uma Suprema Corte. É isso que dá para entender. Tivemos o evento logo após as eleições em Nova York, onde o Barroso soltou um perdeu mané. Eu já falei aqui sobre o Barroso, homem de muita fibra, aliás. A gente se recorda que o Roberto Jefferson falou sobre ele, deu até um apelido sobre ele, que denotaria uma certa opção sexual do Barroso, tentando mostrá-lo como alguém frágil, como alguém, como é que eu diria, frouxo também, né? Mas não, Barroso é um homem de muita fibra, foi aqui o advogado do Cesare Battisti, fez a sustentação oral de defesa do Cesare Battisti no Supremo, quando se queria a extradição daquele terrorista para a Itália, e soltou lá um perdeu mané, cara. A gente escuta isso, perdeu mané, pelo menos era muito comum, né? Perdeu mané, perdeu playboy, é uma coisa bem de marginal, né? Quando o marginal toma algo teu, tomou teu celular, perdeu mané, perdeu playboy, e ficou por isso mesmo. Depois é um evento estudantil aqui em nosso país, como se ele fosse um militante estudantil, vamos supor, um presidente de centro acadêmico, ou então um militante da Uni. O Barroso falou claramente lá, nós derrotamos o bolsonarismo. Ainda hoje eu não sei o que é esse tal do bolsonarismo, mas, como ele falou, né, nós derrotamos o bolsonarismo, então quer dizer, nós trouxemos o Lula de volta ao poder. A gente não espera isso de um ministro da Suprema Corte, essa militância partidária escancarada. Se isso aqui fosse um país sério, repito, esse ministro seria convidado a se retirar do cargo em razão de sua militância político-partidária explícita. Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência, está com som? Aí, para fechar com chave de ouro, né, a gente teve o Xandão mostrando o grosso. E recentemente, para não ficar só no Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral da República, cúpula do Ministério Público, recebeu, por meio do GONE, Procurador-Geral da República, recebeu uma representação da ministra Damares, senadora, né? Ainda chama ela de ministra, hoje senadora Damares, para que se investigasse uma possível prevaricação de agentes do INSS, pessoas do INSS e do Ministério da Previdência e Assistência Social nos escândalos de fraude. Então, o GONE arquivou o pedido, dizendo que não havia ali elementos bem definidos sobre as condutas das pessoas para as quais ela pedia investigação. Cara,
Quem tem que investigar e procurar esses elementos é o Procurador-Geral da República, se utilizando dos aparatos necessários, Receita Federal, Polícia Federal, COAF. Essa é a função do Ministério Público também, investigar. Ou seja, ele já queria então receber a representação como uma peça pronta, com toda uma investigação concluída, para poder, assim, dar início a alguma forma de persecução. Não, isso na verdade é a função da Procuradoria-Geral da República. Isso é a função do Ministério Público. Então o Gournay aproveitou todo esse momento aí sobre tarifaço do Donald Trump e arquivou o pedido de investigação sobre alguns agentes do Ministério da Previdência e Assistência Social e do INSS. Isso é assustador, cara. O chefe do Ministério Público dizer que, olha, a gente não vai investigar essas pessoas não, porque aqui você não mandou tudo muito claro. Não, que tem que esclarecer são vocês. Vocês que tem que investigar. E ele fala isso e vai dormir tranquilo e ninguém o amola. Então, cara, onde eu quero chegar? Nós estamos vivendo em um país que já há muito tempo não tem segurança jurídica. Então, diante da insegurança jurídica, perdemos investimentos, não temos confiabilidade. Isso nos atinge economicamente. Somos agora acusados de descumprimento de preceitos de atenção humanitária básicos, motivados, tudo motivado por perseguição política, como é no caso da prisão dos 13 locados do 8 de janeiro. Isso tem que ficar realmente muito claro. A gente não pode entender que é normal aquele povo que delirou ali no 8 de janeiro estar sofrendo sanções como se terroristas fossem. Não é normal chamar essas pessoas de terroristas, não é normal impor a essas pessoas penas que narcotraficantes não recebem nesse país. Não é normal impor a uma moça que riscou uma estátua com batom. Aliás, isso não é nem crime de dano, porque você vai lá e apaga o batom. Se ela estivesse ali com cinzel quebrando a estátua, ela está destruindo aqui um bem, um patrimônio cultural, um bem público qualquer. Não precisava nem ser um patrimônio histórico e cultural. Então haveria um crime, mas riscar de batom não é nem crime de dano. Mas os colocaram como terroristas, Então ali, dentro dessa obra de ficção, se pode tudo. E, cara, tudo isso no longo prazo vai nos trazer muita dor e sofrimento. Sanções econômicas, descrédito no cenário macroeconômico. E eu penso que por tudo isso, ou seja, todos esses pequenos atos que nos trouxeram até aqui, a esse estado tenebroso de insegurança jurídica e de já vislumbre no cenário internacional de que somos um país onde se persegue as pessoas politicamente, isso por si só atentaria contra o nosso Estado Democrático de Direito, contra a nossa soberania, ou melhor dizendo, contra a nossa necessidade de manutenção básica, de sustentabilidade no âmbito econômico global. Ou seja, em razão das ações de quase 2 dúzias de pessoas de uma corte e de alguns grupos políticos específicos, é possível que todo cidadão que habita este grande pocilga, este chiqueiro imenso continental, venha a sofrer, no médio prazo, dores motivadas por privações como nunca experimentamos antes em nossa existência. A gente não produz tecnologia, alta tecnologia, a gente não produz química fina necessária a uma indústria farmacêutica relevante. A gente, basicamente a gente exporta commodities, como se diz, a gente vende banana e nossa situação é muito tenebrosa em razão da atuação de alguns poucos agentes de nossa república, de pequenos soberanos, como eu gosto de dizer, pequenos suzeranos que temos aqui em nosso país, um pequeno número, na verdade, de grandes suzeranos que temos, e a vassalagem vai sofrer muito. Agora, por que eu digo vai sofrer? Eu poderia dizer aqui, se nenhuma medida for tomada. Primeiro, porque nenhuma medida será tomada. E segundo, porque essas pessoas, todas essas pessoas que eu citei, eu tenho o maior respeito por elas. Nossa, respeito como a gente respeita um inimigo. Não quer dizer que é uma pessoa que eu respeito, que eu quero apertar a mão, quero estar junto, quero tomar uma xícara de café junto com essas pessoas. Não é essa forma de respeito. Mas respeito ao inimigo, porque essas pessoas nunca recuaram
em suas ações. Nunca se preocuparam em justificar nada. Nunca se preocuparam em dar satisfação de porcaria alguma. E como eu disse, né, não dobram apostas, elas decuplicam as apostas. Não arrebentam a corda, elas já pegaram a corda para não ter nenhum outro lado puxando. Se fala muito em polarização política, eu penso assim, polarização até que certo ponto. Porque polarização eu pensaria em uma esquerda, uma direita, uma esquerda mais centro-esquerda, outra um pouco mais enrageada, mais tudo esquerda, aquela coisa, né, coletivismo, socialismo, e talvez uma direita mais conservadora liberal, estaria ali os conservadorzinhos, os liberalecos, mas nós não temos isso aqui neste país. Aqui neste país nós temos um narco-estado, temos uma elite burocrática e política que é uma verdadeira aristocracia. Seria mais barato manter uma verdadeira aristocracia, eu creio aqui reis, barões, lordes. Aliás, nossa Suprema Corte, né, ela consome mais grana do que a família real britânica, como já se foi constatado recentemente. Um tribunal com 11 pessoas consome mais dinheiro do que toda a família real britânica. E em resumo, eu não diria se nada for mudado, né, se nada acontecer, porque nada vai acontecer. Só o que vai acontecer é o seguinte: nós iremos sofrer muito, nós iremos sofrer bastante. E recentemente aqui eu vim falando muito sobre sobrevivencialismo, sobre preparação, sobre certos cuidados pessoais que você deve ter consigo mesmo, sobre autopreservação, né, para momentos de crise. Porque eu acredito realmente que esta crise chegará agora. Vocês podem observar os últimos vídeos aqui, foram muito temas voltados à preparação e ao sobrevivencialismo e à necessidade de você estar preparado para períodos sombrios, porque eu pensava que esse período sombrio, ele chegaria para nós talvez, não sei, daqui a 2 anos, 3, aquelas estimativas malucas, né, que a gente faz em nossa cabeça. Mas hoje eu percebo que ainda este ano, cara, nós vamos penar muito mesmo, diante deste cenário tenebroso que se formou em nosso país, em razão da atuação de alguns agentes que têm realmente força de vontade para fazer, que têm boca para falar, que realmente colocam as cartas na mesa, enquanto toda uma população de 203 milhões de pequenos tiranos dormem como se nada estivesse acontecendo, apenas aguardando o dia seguinte para começar, né, tudo de novo, enquanto a hecatombe definitiva não eclode. Basicamente é isso. Bem, enfim, este vídeo acabou sendo uma justificativa do porquê eu venho falando tanto aqui sobre sobrevivencialismo, sobre preparação. Aproveitei para citar alguns eventos que eu venho observando, né, alguns eventos políticos-jurídicos em nossa nação, que as pessoas acham que é tudo normal. As pessoas acham que é normal, né? A gente está vendo isso. Até o próprio ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, se manifestou recentemente que a coisa está sombria, que ele nunca viu isso acontecer no âmbito da Suprema Corte. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal durante 31 anos. Olha, eu nunca vi isso na história do Supremo Tribunal. E hoje nós vemos e achamos totalmente normal. E um Congresso acovardado e um Executivo que gasta como se não houvesse amanhã e quer aprovar aumentos de impostos na marra e ainda ameaça o Congresso dizendo: olha, se vocês não aprovarem o aumento desse imposto, a gente vai dar aqui um shutdown no governo. Não seria mais fácil você economizar grana? Não, a gente não quer economizar grana, a gente quer gastar como se não houvesse amanhã, e se não aumentarem os impostos como queremos para manter nosso projeto de poder, nossas vidas nababescas, nós vamos realmente dar um shutdown aqui na administração pública. E eu acho que qualquer governo que fizesse uma ameaça dessa ao Congresso, ele também seria convidado a se retirar do Planalto, cara. Então é isso, a gente olha para um lado, para o outro, né? A gente olha para o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, até Ministério Público, né? Como eu falei aqui no caso do Gonê, e a gente percebe que a situação está preta, que a coisa ficará muito difícil por aqui. Eu nunca pensei que a venezualização do Brasil estivesse tão próxima, mas parece que é para ontem, na verdade. E daí tantos vídeos que eu venho colocando aqui sobre preparação e sobrevivencialismo, que é uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Bem, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.